Prezados irmãos, prezadas irmãs, boa tarde. Eu vos falo essas coisas para que tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Esse texto está no Evangelho de João, no capítulo 16, é o tema do nosso estudo nessa parte. É quando Jesus diz que no mundo teremos aflições, mas que Ele está dizendo isso para que a gente tenha paz, porque Ele venceu o mundo. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que Allan Kardec denominou de Bem-aventurados os aflitos, foi feito um estudo a respeito deste texto, se não diretamente, mas indiretamente. As nossas aflições podem vir de duas formas. Ou são aflições que nós arrumamos agora nessa encarnação, ou são aflições que vêm de encarnações passadas. Na atual encarnação, muitos se complicam por não se cuidarem deles mesmos. Então, às vezes a pessoa acha que pode fazer o que bem entende, quando, onde e com quem quiser. E aí depois vem as dificuldades. Na questão 895 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta qual é o vício mais complicado que temos para abandonar. A gente podia imaginar vários deles, né? Mas o mundo espiritual coloca um que nem sempre nós pensamos nele, que é o vício do interesse pessoal. Então, muitas vezes, pelo interesse pessoal, nós cometemos graves equívocos aqui na encarnação. Por exemplo, um casamento por interesse pessoal provavelmente não vai funcionar. Vai chegar uma hora em que as pessoas vão se sentir extremamente infelizes naquele relacionamento, mas ele procurou por interesse pessoal. Por exemplo, quando se aceita uma determinada situação, entre aspas, vantajosas, por interesse pessoal. Daqui a pouquinho aquilo vai dar problema. É preciso que a gente considere que por mais que a gente tenha inteligência, por mais que a gente tenha liberdade de ações, mas nós estamos morando no universo. Nós não moramos em Juiz de Fora, nós moramos no universo. E esse universo tem leis. E essas leis são muito, muito pesadas, no sentido de educar a cada um no seu caminho de volta para Deus. O que a gente faz quando nós estamos lidando com crianças? O que a gente faz quando estamos lidando com crianças? A gente busca ordenar essas crianças em departamentos tais que elas possam aproveitar bastante a sua infância, mas cumprindo normas. Então a criança tem o horário dela fazer suas coisas, horário de brincar, horário de estudar, horário de dormir, de alimentar. Assim também o universo conosco. Todos nós, sem exceção, que habitamos o planeta Terra, a não ser Jesus, que é o diretor do planeta, todos nós somos ainda crianças espirituais. Todos nós. E a gente brinca com fogo o tempo todo, achando que está tudo muito certinho. E acontece que não está. Então tem a lei de causa e efeito, que diz o seguinte: o que você plantar, você vai colher. Então existe essa dualidade, aliás, o universo é dual, existe a dualidade do bom e do ruim, do bem ou do mal. O que é o bem? O bem é aquilo que me faz progredir para Deus. O que é o mal?
o mal é o bem com validade vencida. Quando nós éramos garotinhos e garotinhas, a gente adorava mamadeira, não era? Fraldinhas. A gente cresceu, não quer mais isso. Então, quando era criança, era o bem, hoje é o mal. Então, o mal é o bem com validade vencida. É quando eu fico insistindo numa situação da qual eu tenho que me livrar. Eu fico ali insistindo naquela situação. Porque eu gosto de ser rico, por exemplo. Mas eu renasci numa situação diferente do rico. Então eu faço todas as besteiras do mundo para ficar rico. Por quê? A riqueza foi importante para mim naquele passado, hoje ela não é. E a prova da riqueza é muito difícil, é pior que a prova da miséria. Então hoje eu tenho que ter uma outra prova, mas eu fico apegada àquela do meu passado. Então, vem o mal para mim. Aquilo já está vencido. De formas que nós vamos voltando as nossas dores e aflições, ou não, dependendo daquilo que a gente queira. Será que realmente eu quero sentir aflições? E na minha aflição, o que está acontecendo por ela? Será a aflição porque eu não consigo o emprego que eu quero? A aflição porque eu não consigo a pessoa que eu gostaria de ter ao meu lado? A aflição porque o meu corpo é assim, assim, eu gostaria que ele fosse assim, assim? Isso tudo são motivos de aflições. O que ocorre de verdade é que nós estamos todos num extremado processo de evolução, onde tudo é temporário, onde tudo é passageiro. Daqui a 300 anos, a nossa cidade já não será mais a mesma. Já terá modificado muitas coisas aqui. E numa rapidez muito maior, porque hoje nós ainda temos aquela vontade de preservar aquelas coisas antigas, o patrimônio antigo, as fachadas antigas. E daqui a 300, 400 anos, a nossa mente está buscando sempre o novo, e não vamos mais ficar preservando nada, a não ser o nosso processo de crescimento para Deus. Então, enquanto nós não entendermos que nós estamos num caminho de volta para Deus, nós vamos ficando agarrados neste rio, como aqueles calhaus que encostam na beira do rio, enquanto a água flui, ele fica ali preso à lama, aos galhos, sujeito aos ataques dos animais. Então é preciso que a gente se coloque no meio do rio, para que a gente possa fluir com a vida de maneira tranquila. O que a vida quer comigo agora? O que ela me pede nesse presente? Então eu tenho que aprender a dialogar com a vida, porque a vida é o fluxo de Deus. Então o que a vida quer para mim? Eu quero muito uma coisa, muito. Só que agora a vida me diz, não é o melhor momento. Aguarde, porque daqui a pouco pode ser que esse momento chegue. Mas agora é melhor você fazer esse trabalho. Por quê? Porque nós estamos construindo a nossa evolução. Enquanto nós estávamos no reino da irracionalidade, os instintos nos guiou. E nós chegamos até a racionalidade. Não vamos aqui entrar em detalhes como é que isso foi acontecer, porque isso aqui é seminário para 250 mil horas. Então nós vamos colocar só assim. Um dia nós deixamos a irracionalidade e viemos para a racionalidade, e naquele momento que te desperta para a racionalidade, nós levamos mais ou menos 6 milhões e 500 mil anos para nos acostumarmos com a racionalidade. Quem gosta de antropologia vai ver isso na história. E depois que a gente chega mais ou menos com a possibilidade de entender a razão, nós levamos mais ou menos 50 mil anos debatendo com a razão, para chegarmos aos dias atuais. Então nós temos ainda que alicerçar esse caminho evolutivo
de volta para Deus. Ele nos criou, não se sabe como, ninguém pode ter a pretensão de dizer como é que Deus criou seus filhos, mas uma coisa é certa, Ele nos criou e nos colocou para evoluir, e nós vamos aí relacionando uns com os outros, nos climas mais diversos, climas de amizade, climas familiares, climas de clã, de conjunto social, para que a gente possa, um ajudando o outro, nessa interação. O que sabe mais ensina o que sabe menos, e o que sabe menos tem que ter a humildade de ouvir quem sabe mais, porque muita gente não tem essa humildade. Às vezes o mestre chega, o discípulo, ao invés de sentar para escutar o mestre, ele quer falar mais do que o mestre, e aí nós perdemos a grande chance. Quando eu fazia teatro, eu era louco para encontrar os grandes mestres do teatro. Eu tinha uma loucura para isso. Um dia, eu tive a grata e honrosa satisfação de ter no meu carro, do lado do meu carro, sentado o homem mais bem pago da televisão brasileira na época, Augusto César Vanucci. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome. O Vanucci conversou comigo 4 horas. Eu fiquei só, olhava para ele e falava assim: fala mais, fala. Eu não queria deixar ele embora. Era o mestre. Engraçado que o que ele falava eu fazia, mas eu nunca falei com ele assim: eu faço isso. Não, eu deixava ele só confirmar se eu estava certo. É assim que nós aprendemos, porque muitas vezes o mestre chega para nós para consolidar em nós os nossos conhecimentos, mas a gente quer ser mais do que o mestre. Então, enquanto agirmos desta maneira, dificilmente nós vamos entender o projeto evolutivo, e aí nós vamos sofrer, porque eu vou querer fazer, eu vou querer transgredir a lei, porque se existe o prazer magno das grandes realizações, existe também o prazer da contravenção. O prazer da contravenção é terrível, porque ele é agressivo. E na agressividade, o masoquismo que ainda está em nós aparece. Eu gosto de sofrer, eu adoro sofrer, porque enquanto eu estiver sofrendo, as pessoas estão tomando conta de mim, estão me ajudando, estão me dando. Eu adoro sofrer. Então, o prazer da contravenção é um prazer terrível, e é ele que vai gerar essas aflições terríveis que nós temos. Então, quando Jesus diz assim: olha, eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham paz. Ou seja, busca o caminho do meio, vai em paz. Você não precisa passar por aflições. Na evolução, nós não precisamos sofrer por erros cometidos. Não. André Luiz, no livro Ação e Reação, ele vai falar da dor evolução. O que é a dor evolução? É o que o seu esforço para crescer, que pode te gerar algumas renúncias, alguns momentos que vão trazer em você um sentimento de dor, mas não uma dor, não aquela dor de um tumor, aquela dor de uma fístula, aquela dor de uma enfermidade terrível. Não, é a dor da evolução. Eu estou evoluindo, que bom. Então hoje, por exemplo, eu tenho um plano para ir a um casamento, mas de repente alguém me liga e fala assim: não sabe o José da Silva, que você adora? Pois é, ele vai dar uma palestra agora mesmo, eu consegui um ingresso para você. Aí você fica, né? Eu vou no casamento ou eu vou na palestra? Se eu quero mais ir ao casamento, será uma dor para mim, sabe? Porque a dor da evolução é isso, é quando você tem que optar por aquilo que te faça crescer. Você tem que sair do seu cantinho de conforto. E o nosso cantinho de conforto é preservado por nós de uma maneira assim, que nem a tigresa protegendo a cria dela. Então a aflição, ela é a resultante, muitas vezes, das nossas rebeldias. A minha rebeldia me fez errar. E errando, eu
colho o problema do meu erro, eu colho o fruto do meu erro. Será que eu estou fazendo tudo certinho mesmo? Ouviu nossa amiga aqui falar negócio da sogra, né? É uma brincadeira, mas será que eu estou amando de fato, cativando as pessoas? Ou estou deixando o tempo passar? Tem 3 palavras de Jesus no Evangelho que são muito interessantes. Ele fala assim, quer ver? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas na frente ele vai falar, concilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. De novo ele fala a palavra caminho, percebe? E mais na frente ele vai falar assim, caminhe enquanto há luz. Você vê que ele sempre coloca caminho. E de uma forma de extrema grandeza espiritual, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é o caminho, ele é. Nós todos aqui somos pequenos mestres do caminho, mas ele é o caminho. Então eu posso ajudar meu filho, minha filha, criança ou adolescente, ensinando um bom caminho, mas eu também preciso aprender um bom caminho. Então nós podemos ser mestres em graus menores, mas Jesus se coloca como o caminho que leva a Deus. Depois ele fala, para você chegar a esse nível, você vai ter que conciliar com os teus adversários. A primeira coisa que você tem que fazer é conciliar com os teus adversários. Aí você pensa no inimigo, né? Aí então eu tenho que conciliar com a minha sogra, com o vizinho, com não sei quem. Não é isso só. Você tem que conciliar com você também. Porque muitas vezes você é o seu próprio adversário. Você tem que conciliar com aquele emprego que você não gosta, que você queria ganhar 50 mil, mas você só ganha o salário mínimo. Então o seu emprego é terrível. Então você tem que conciliar com o teu trabalho, que é aquele lugar que Deus te colocou. Você tem que conciliar com os objetos da sua casa. Eu detesto os móveis de casa, aquilo horrível, aquilo não sei o quê. Concilie. Na hora que você conciliar, você encontra recursos para fazer uma troca. Então, essa conciliação significa o quê? Uma justa posição minha com a vontade divina. Aí a pessoa pode pensar assim, poxa, mas Deus quer para mim viver uma vida de miséria dessa que eu estou vivendo? Pelo contrário. Você está nela para você sair dela honrosamente. Porque na hora que você fizer o primeiro passo para sair dessa vida de miséria, você sai. No Livro dos Espíritos, há uma pergunta, eu não me lembro a questão, há uma pergunta assim, Allan Kardec interroga os espíritos se nós podemos fazer esforços para melhorar a nossa vida material. Os espíritos dizem que sim, você pode fazer essa melhora, claro. Você não tem que viver na miserabilidade. Você pode fazer essa melhora, mas desde que você não se deixe engolir pelo bem material que você adquiriu. Você pode crescer, isso faz parte da sua vida. Então nós temos conosco uma gama de informações muito grande. Muito grande. E a gente prefere o sofrimento. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos do que te dá mais prazer. E a pesquisa rolou, é um trabalho de laboratório, né? A pesquisa rolou e acabou que chegou ao seu final da pesquisa. Fizeram 5 itens, os mais votados. O quinto item que te dá mais prazer? A beleza física. Quarto item que te dá mais prazer? O poder. Terceiro item que te dá mais prazer? O dinheiro. Não, o terceiro. O quarto item que te dá mais prazer, né? A sua, está todo mundo te admirando, você ser um ser social admirável. E o que te dá mais prazer? O que vocês acham que é? A resposta a essa pesquisa é assustadora.
mas é uma pesquisa de laboratório. E o pessoal dos Estados Unidos, eles primam muito por essas pesquisas. O que dá mais prazer ao homem é a dor, por incrível que pareça. As pessoas adoram falar que está doente. Meu Deus do céu, é uma delícia você falar que está doente. Ah, minha amiga, amanhã eu vou poder fazer o almoço, porque amanhã eu já vou amanhecer doente. Você traz o almoço para mim? Né? Tem gente que programa a dor. Vai ter um casamento daquela chata, eu vou estar doente no dia, eu não vou. E aí, o que acontece? Você cria uma situação psicológica que a dor vem. Impressionante. Aqui em Juiz de Fora teve um caso histórico, né? De uma pessoa que só queria ficar no atestado médico, mas ele não tinha nada. Aí ele ia lá no médico, né, ele fazia lá uma determinada ação e ficava com uma febre muito alta. Né? Chegava lá, fazia a perícia, mais 30 dias de atestado médico. Ia vencendo, ele ia lá de novo, perícia, assim foi. Sabe o que ele fazia? Ele botava água quente debaixo do braço. Isso dá febre. Não vai fazer isso não, né, gente? Porque a experiência dele foi terrível, foi mortal. Um dia ele desencarnou por causa disso. Então você vê, a pessoa adora ficar doente. Eu tenho atestado médico, eu tenho mais carinho da esposa, do esposo, né? Eu tenho mais carinho dos pais. Sabe aquela conta que o meu vizinho está me cobrando? Ah, ele está doente, vou deixar, né? Depois eu cobro isso dele. Então a dor, segundo essa pesquisa, é algo muito importante dentro da construção da psique humana. E vale a pena. Né? Se nós buscarmos todas as origens das enfermidades, todas, elas serão por um mau uso do livre-arbítrio. Vamos dar um exemplo do câncer, que é uma das enfermidades mais temíveis atualmente, né? Já teve a época da lepra, já teve a época da tuberculose, e agora é o câncer. É uma doença terrível, né? O câncer é o esgarçamento do perispírito. Complicou, né? Esgarçamento do perispírito. Como é que funciona? Funciona o seguinte: vamos imaginar que eu tenha tido um problema muito sério em encarnações passadas com determinada situação. Então eu trago no meu inconsciente, segundo Jung, segundo Joana de Ângeles, eu trago um complexo energético muito forte, muito grosso, muito potente. O complexo gerado pelo meu erro. Por exemplo, eu matei 100 crianças. Né? Então eu trago esse complexo dentro de mim. O que a misericórdia divina me oferece? Pega 20 crianças, ajuda 20 crianças. Se você ajudar, você já está resolvendo o seu problema kármico. E eu não faço isso. Em todas as oportunidades eu não faço. Aí eu vou desenvolver em mim, no meu gene, todos nós temos esse gene, todos nós, chamado oncogene, que é o gene que promove o câncer. Só que o oncogene fica dormindo. Cala, quietinho dele. E aí, como eu não consigo realizar o bem que eu preciso realizar, eu desperto o oncogene. O oncogene vai ativar aquele complexo que eu tinha que ter arrumado pelo bem, não o bem, ele vai lá e ativa. Aquele complexo energético, ele explode e amassa o perispírito. Por exemplo, se for na região do pulmão, amassa o perispírito na região do pulmão. As células só funcionam por ordem direta do espírito. E como aquele esgarçamento é como se fosse um anteparo, um obstáculo do comando do espírito que não chega na célula, porque o perispírito está esgarçado, está amassado, esgarçar, amassar, está amassado, o que a célula faz? Sem o comando do espírito, ela se multiplica desordenadamente. Deixa eu ver. Então, para que o câncer venha, provavelmente eu já tive muitas oportunidades para que ele não viesse. A não ser em casos extremos, que já vem dentro do projeto reencarnatório. Mas a grande maioria das doenças nós podemos evitar.
Hoje nós temos estudos muito avançados em relação a isso, principalmente pela professora Barbara Brennan, dos Estados Unidos, onde ela faz um estudo muito interessante sobre os corpos áuricos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos 7 corpos: corpo físico, corpo espiritual, duplo etérico e por aí vai. São 7 corpos. O quarto corpo é a mente, o corpo mental. Depois vem os corpos divinos. Por exemplo, eu sei que aqui ninguém faz isso, mas vou só dar um exemplo. Tá? Se eu falar uma mentira, eu atinjo o 5º corpo, que é corpo divino. Eu posso causar uma enfermidade. Sabe aquela mentirinha? Aquela mentirinha, assim. Imagina uma traição. Está vendo como é que a gente promove o problema? Nós promovemos o problema. Coisas que nós podemos evitar. Isso está tudo lá no Evangelho. Seja o vosso falar sim quando for sim e não quando for não. E a gente inverte a ordem. Por que Jesus disse isso? Porque se você falar sim quando for sim, você está falando a verdade. Se você falar não quando for não, você está falando a verdade. Se você inverter, você falou mentira. E se você falou mentira, você atinge o 5º corpo áurico, que é o corpo divino, que precisa ser divino em nós. Então nós criamos o problema. Nós criamos a aflição. Contudo, a misericórdia é tão grande que Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ainda assim, com todas as nossas imprecauções, as nossas rebeldias, que geram dores, que geram aflições, ainda assim, nós temos a misericórdia de Deus. O que o Jean faz? Não é misericórdia divina? Sejam sinceros, né? Vocês que estão aqui provavelmente em tratamento. Eu faço tratamento contínuo no Jean, né? Há 10 anos. Mais ou menos que eu faço tratamento aqui. Só que o tratamento é aqui na tribuna, que é um tratamento difícil, não é fácil. Porque a misericórdia se fazendo. Nós, por nós, não temos tantas condições assim de resolver os nossos problemas, mas vem a misericórdia, e através do próprio homem, nós somos recuperados para a vida. Aí, muito bem, eu chego aqui com um problema imenso daqueles, bem, que a gente já ouviu tanta história aqui, a gente cura, nossa, um milagre, sair curado. O que eu faço? Quase sempre eu vou para o mesmo lugar que me gerou o problema. Já viram? Então, na hora que a gente é curado, que a gente está de boa, está tranquilo, passou o problema, em vez de eu falar assim: agora, gente, como é que é aqui? Aqui tem grupos de estudos para eu aprender, para eu aprimorar, para não acontecer isso mais comigo. Eu botei a mão na chapa quente, queimei minha mão, curei minha mão. Como é que eu faço para não botar a mão na chapa de novo? O que a gente faz? A gente vai correndo e botar a mão na chapa de novo. Aí volta tudo outra vez. Mas quem falou isso? Jesus. Quando o assaltante atinge a tua casa e que você o expulsa, cuidado com a porta dos fundos, porque ele vai voltar com mais 7. Aí pode ser que você não consiga. Isso é no Evangelho. Está vendo? Então, qual é a proposta da dor? Da misericórdia, da cura dos nossos males? Qual é a proposta? Não erres mais para que não te aconteça o pior. Está lá no Evangelho também. E foi quando Jesus falou para a mulher adúltera. A mulher cometeu um erro. Ela realmente traiu o marido. A história nos conta isso, né? Os livros do Humberto Campos falam isso. Ela traiu o marido dela e foi para ser apedrejada. Mas ninguém apedrejou porque Jesus fez lá um jogo muito bom, né? de extraordinário de consciências. E aí ela não foi apedrejada. Aí Jesus perguntou: cadê os homens que iriam te matar? Isso aí foi todo mundo embora.
Então eu também não vou te condenar não. Mas olha, não voltes a pecar, para não te acontecer o pior. Então, o consolo, a misericórdia da cura das nossas feridas, ainda não toca em nós, que nós não podemos fazer de novo o erro. A gente vai lá fazer os mesmos erros. E eu me lembro, certa feita, muitos anos que eu estou na doutrina espírita, mais de 40 anos, então numa dessas noites aí passadas, muitos anos atrás, uma pessoa estava em tratamento e tinha que esperar, como vocês vão ter que esperar, né, para ser atendido. E aí estava muito apavorado, porque era uma sexta-feira à noite, ele estava desesperado, ele queria ser atendido rápido, aquele negócio. Eu perguntei para ele, por que você está tão assim? Não, porque eu tenho que ir para o barzinho, não sei o quê. Eu falei, meu amigo, agradeça a Deus e peça por você ser o último, e quando você tomar o passo, você entrar num estado letárgico, que a ambulância tem que te levar, para você não voltar para o barzinho, porque lá que era o problema. Então, minha gente, Jesus disse para nós, olha, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, se você me procurar, eu como um vencedor do mundo, te farei também um vencedor do mundo. Você quer? Essa é a pergunta que Jesus faz entre linhas. Você quer? Se você quiser, venha. E tem um texto que ele fala, que se eu não me engano está no Evangelho de Lucas, que ele fala assim, quer ver? E por que você não me procura? Você procura tanta gente, tantas coisas, me procura. Ele pede para ser procurado por nós. E a gente? Nós temos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma dádiva da espiritualidade. Porque é o Evangelho comentado pelos Espíritos e por Allan Kardec. Eu tenho quase certeza que todos vocês já leram, pelo menos 10 vezes cada um. Né? Pelo menos. Mas se não fizeram isso, leiam. Ali deve ter. Leiam. Esse livro é de cabeceira, custa R$12. Esse livro é de cabeceira, para a gente ler sempre, estudar sempre. Vocês vão ver que como que as coisas começam a mudar. Os conceitos começam a mudar e os encaminhamentos também. Então, minha gente, você está em aflição, se é o caso, entenda que Deus vai te curar. Sabe aquela música das nuvens traiçoeiras, né? Noites traiçoeiras. Então, Deus vai te curar, mas preste atenção, você é o causador da nova dor, se você quiser. Muito obrigado, uma boa tarde para você.